Olá, meu nome é Pablo Moreira, esse é o canal Cine Macabro e hoje nós vamos falar sobre o filme Longlegs, Vínculo Mortal, que vai estrear nos cinemas nesta quinta-feira. Longlegs, Vínculo Mortal é um thriller psicológico que mistura investigações policiais com elementos sobrenaturais. Dirigido por Osgood Perkins, o filme é estrelado por Micah Morrow e Nicolas Cage. O filme se passa nos anos 90, acompanha uma agente do FBI em busca de um serial killer e a sinopse é essa. Vou parar por aqui para não estragar sua experiência. E é impossível falar sobre esse filme sem citar O Silêncio dos Inocentes, sem citar Serve nos Sete Crimes Capitais e Possuídos, estrelado por Denzel Washington, lançado lá em 1997. Muitas vezes Longlegs, Vínculo Mortal, aparenta ser uma carta de amor a esses trailers dos anos 90, tanto na inspiração do roteiro, quanto a dinâmica dos personagens, fotografia, ambientação, tá tudo ali, vai pegar várias referências, com certeza se tu é fã desse tipo de filme vai gostar pra caramba. A direção do Osgood Perkins é bom falar sobre ela no quesito de que ele manipula muito a câmera para que algum local em aberto se transforme num cenário opressor. Então, às vezes, até mesmo um quintal com neve acaba se tornando um ambiente assustador. A gente não sabe o que vai vir. Então, ele usa muito desses planos abertos. O filme inteiro ele faz isso, praticamente. Então, é alguma coisa que você nunca vai saber se você vai esperar aparecer alguma coisa, se o próprio assassino vai dar as caras, ou se vai ter alguma cena que você vai ficar chocado. Você não sabe o que esperar. A câmera manipula muito bem para que você fique cada vez mais ansioso e querendo saber o que vai acontecer na próxima cena. O importante é falar que em nenhum momento, tanto o roteiro quanto a fotografia do filme e até mesmo a direção não é inovadora, né? Ele pega bastante fonte de inspiração nos filmes dos anos 90, como eu falei, mas ele não tenta reinventar a roda. Então ele se mantém nesse caminho seguro, pega várias inspirações que deram certo ao longo dos anos e simplesmente joga isso aí em 1 hora e 40 de filmes que fica perfeito. Osgood Perkins numa direção completamente competente, perto de vários filmes que a gente viu nos últimos anos que tem a mesma temática de dupla de detetives que se estranham um pouco atrás de um serial killer. A gente pode pegar um exemplo de thriller que não deu muito certo, que foi em 2021, 2022, que foi o filme estrelado por Jared Leto, que era Pequenos Vestígios. Aquele filme ele tenta fazer essa narrativa, ele tenta manter essa pressão constante na tela e não surte o efeito esperado. Importante citar aqui também toda a questão do Anthony Perkins, né, que é uma inspiração enorme por Osgood Perkins. Anthony Perkins era o pai do Osgood Perkins, morreu em decorrência da AIDS, e ele era um ator que praticamente teve uma vida paralela escondida, né, nos moldes de Hollywood, como Hollywood projetava os seus galãs ou suas estrelas na época. Então, Osgood Perkins sempre viveu muito com esse segredo de família. A mãe dele sempre escondeu, a mãe dele sabia, né, da orientação sexual do Anthony Perkins, é, praticamente por muitos anos de casados, e após a morte do Anthony Perkins aconteceu de ela contar para o filho dela. Então tem toda essa ruptura familiar também, que é dos pontos do filme, né? A gente tem ali uma personagem que é a mãe da Lee Harker, né, que é a personagem principal, e ela tem algumas questões que ela trabalha intensamente, como saúde mental. A mãe dela é uma pessoa que tem alguns problemas de saúde com a saúde mental, é uma pessoa que está sempre transparecendo pelo cenário também, graças à fotografia e à ambientação. Ela é uma acumuladora, ela é uma pessoa que desvia muito dos assuntos, é uma pessoa completamente preocupada. Então a gente vê toda essa relação aí se transformar na ruptura familiar conforme o filme vai passando, e é uma das diversas tramas secundárias que são apresentadas rapidamente ali durante a projeção do filme. The letter was left with the bodies. We have 10 letters like it over the past 30 years, and all of them signed with one word: Longlegs. E elogiar o roteiro do filme é algo que vai ser feito por muitas pessoas.
E o segredo desse filme é que ele não tenta reinventar a roda, como eu já falei, ele não tem nada que extrapole a narrativa dele, e o roteiro é simples, ele é, para quem for mais atento, vai matar a charada já na metade da projeção ou perto do final da projeção do filme. Porém, a manipulação que o roteiro, a fotografia utilizam, eles vão acabar te prendendo. Você vai acabar querendo saber o que vai acontecer. Você quer saber qual é a próxima cartada do Long Legs. Você quer saber qual é a próxima cartada do FBI. O que eles virão fazer para tentar pegar esse assassino e tentar desvendar as mortes das diversas famílias que foram vítimas. E isso vai acabar te deixando no sentido de eu não quero abandonar a projeção até chegar aos créditos finais, quando eles começarem a descer, né, no caso. Nesse caso, os créditos eles vão de trás para frente. E por falar nisso também, fiquem atentos, porque o capiroto aparece em várias cenas escondido ali durante os planos abertos. Então você está vendo ali um mato, você está vendo a floresta e ele aparece ali com uma sombra e simplesmente se dissipa no ar. E vale muito a pena pegar esses easter eggs aí durante a projeção. Às vezes é um pouquinho mais sutil, mas tem algumas cenas que é bem escancarado também a aparição dele. To all of this. E o destaque de personagens aqui, ele vai para Michael Monroe e para o Nicolas Cage. O Nicolas Cage praticamente está irreconhecível e assustador pela maquiagem, né? Muito foi trabalho da maquiagem deles. E ambos eles fazem um trabalho excepcional. Seja com a Maika, a personagem dela, a Lee Harker, ela é completamente apática. Alguns momentos ela é como se fosse um robô. Ela não transparece muita emoção. Ela é muito observadora. E a atriz fez um trabalho excepcional. Ela é ótima. Ela já fez filmes como A Corrente do Mal, que foi quando ela praticamente se projetou para o grande público. Em 2020, 2021, teve o filme O Observador, que é maravilhoso e é um filme que vale muito a pena assistir. E o Nicolas Cage, como Longlegs, como é que eu posso avisar vocês, assim, eu ia falar assustador, mas ele tá estranho, ele tá completamente estranho. Nicolas Cage, ele tem uns momentos ali na atuação dele que aparenta completamente, e você vê ali o Nicolas Cage pela caricatura, aquele jeito caricato dele de chegar e fazer as nuances, aquele olho dele esbugalhado, mas a maior parte do tempo, quando ele começa a falar, você fica assim, nossa, tá um pouquinho bizarro, tá demais, assim. É uma das melhores atuações dele. E ele tem feito bastante filmes, né, de gênero nos últimos anos. Ele fez A Cor que Veio do Espaço, Mandy, que foi um dos filmes que praticamente começou a projetar ele para o público mais jovem. Ano passado ele fez o Drácula no filme Rainfield também, que era um humor, né, era mais puxado para o humor. Mas nesse filme aqui ele acertou pra caramba. Tem algumas cenas que tá caricato, mas tá ótimo, pessoal. E a junção dos dois na tão famosa cena do interrogatório, cena essa que foi usada em bastante peça publicitária do filme, tá? O marketing utilizou essa cena aí, até mesmo numa das mais famosas, eles colocaram um aparelho para medir os batimentos cardíacos da Maika Monroe quando ela foi fazer a cena, e foi praticamente nos primeiros dias de gravação. E ela chegou e foi quando ela viu ele com aquela maquiagem, todo caracterizado como Longlegs, e o batimento dela foi lá para cima. E é uma das cenas mais emblemáticas do filme, o pessoal vai se lembrar bastante, e a química dos dois ali na cena do interrogatório é uma das melhores do filme, vale muito a pena assistir. Quanto a crítica e impacto desse filme, não tem como dizer que os pontos positivos é as atuações, tá? Fora eles, no caso, a Micah Monroe e o Nicolas Cage, ainda tem o Blair Underwood, tem a Alicia Witt, que fazia tempão que eu nem acompanhava mais a carreira dela, e tive uma memória afetiva quando eu vi ela nesse filme, que ela praticamente ela era a protagonista de Lenda Urbana 1, lá de 1998. E ver ela nesse filme aí foi uma grata surpresa, na verdade. A direção do Osgood Perkins, que eu já falei, os planos que ele utilizou para fazer a fotografia desse filme, para fazer as filmagens desse filme, foram perfeitos. O roteiro do filme, como eu falei, o simples foi o mais sensato para utilizar
e contar essa história, sabe? Aquele papo do menos é mais. Longlegs é isso, pessoal. Ele é um filme simples, ele é um filme que não reinventa a roda, ele é um filme que vai acertar bastante, você vai terminar a projeção querendo saber mais o que vai acontecer, ou se poderia acontecer mais alguma coisa, e ele fecha assim, ó, eu vou falar a nota do filme, sabe? Para Longlegs a nota é 9. E por que a nota é 9? É porque tem uma coisa que me incomodou bastante. Final do segundo ato do filme para o começo do terceiro e o último ato, a resolução é rápida demais. Praticamente o final do filme é rápido demais. Fica aquela sensação de que poderia ter mais dinâmica dos personagens ali, principalmente do Longlegs com os outros policiais. Poderia ter mostrado um pouco mais da questão do ocultismo, para onde aquilo iria levar, o argumento final, né, do Longlegs. O ideal desse filme é o mistério que fica. E até foi isso que o diretor falou numa entrevista recente, quando perguntaram se teria uma continuação. Segundo ele, a história de Lee Harker já foi contada, ele acha que pode ser contado futuramente algum spin-off ou até mesmo um prequel contando histórias anteriores a desse filme, mas ele acredita que não deveria ter porque o que move o Longlegs, que move esse filme Longlegs, é simplesmente que o mistério. O que move esse filme é o mistério. Então, para ele não deveria ser feita uma sequência, né? Mas ele disse que o que vai ditar praticamente é a bilheteria, e a bilheteria é o que está aí em tudo quanto é portal. Longlegs é um dos filmes mais lucrativos do ano, custou 10 milhões, um valor muito baixo para os padrões atuais de Hollywood, e já está faturando aí na casa dos 100 milhões de dólares. Então, provavelmente vai ter alguma coisa do universo de Longlegs que vai ser anunciada nos próximos anos. Vocês podem ter certeza quanto a isso. Se gostaram da crítica, dão um like aí, curta, tá, para nós, e compartilha com o pessoal, se inscreve no canal. A gente pretende postar mais vídeos aí durante os próximos meses, tá? Esse é o primeiro vídeo e não teria vídeo melhor para iniciar do que esse filme, que para mim foi uma grata surpresa nesse ano de 2024. E se você já assistiu o filme Longlegs, compartilha com a gente a opinião de vocês. É uma experiência que vale a pena ter no cinema, tela grande lá, apreciando essa fotografia maravilhosa. E aí conta pra gente o que vocês acharam, vamos aí debater aí nos comentários, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fui!